Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Bem-Estar, Corpo, Mente e Espírito. E nós estamos nos aproximando do Dia dos Pais, o dia que nós comemoramos nossos pais, a figura masculina na nossa vida, a figura como o homem, o masculino. Então, para o programa de hoje, temos o prazer de convidar o professor Horácio Rodrigues Fleitas. Ele é psicólogo clínico, é mestre em filosofia com ênfase em ética, é mestre em educação. E bem-vindo à nossa cidade, Farroupilha, professor Horácio, tu que vens da Argentina. Então, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria que tu te apresentasse e, já fazendo parte aqui da nossa conversa, trouxesse conhecimento para nós. Conhecimento que é importante, aquele minutinho que a gente assiste o programa, que a gente para refletir, que a gente possa aprender com você sobre a gestão das emoções, o universo masculino. Então, boa tarde, seja bem-vindo. Minhas saudações, primeiro agradecendo o convite, me sinto honrado. E minhas saudações à professora Eliana e à pessoa que nos acompanha. Bom, como a professora já iniciou essa apresentação, meu nome é Horácio Francisco Rodrigues Fleitas. Vocês vão ver um pouco de sotaque, porque eu nasci na Argentina, mas faço mais de 40 anos que moro aqui, então meu coração é um pouco argentino e um pouco brasileiro. E da região também, faz 40 anos que eu moro aqui na região. Trabalho com psicologia clínica, já professor universitário dentro da área de psicologia e da área empresarial, porque também tem uma especialização em psicologia organizacional. E como a professora Eliana falou, na proximidade do Dia do Pai, ou seja, masculinidade e sexualidade é um campo muitíssimo amplo. Então, nós conversamos e combinamos com a professora Eliana focar na gestão das emoções, porque vamos ver mais para frente, agora, daqui a pouco, como isso influencia muito na sexualidade masculina e na masculinidade mesmo, e sobre o homem, já que está o Dia do Pai. Muito bem. Então, começamos, não é? Começamos. Então, assim, Horácio, como, na tua visão, como tu responderias sobre quais angústias acompanham o homem? Será que o homem ele é persuadido de uma sobrecarga social? Ele tem que representar papéis? Como são essas nuances que tu acompanhas na tua profissão e na tua visão como profissional psicólogo? Bom, começando por essa última deixa, eu trabalho com todo o público jovem e adulto, mas por ser homem, para o homem parece ser que é mais fácil tratar essas questões íntimas, as questões sociais, as questões sexuais, as questões emocionais com outro homem. Então, é bastante procurado por homens. Claro, como tu disseste, a sociedade de alguma maneira condiciona o homem com certos comportamentos, né? Claro que nós vemos agora no dia a dia, avançando um pouco mais no século XXI, que as coisas estão ficando mais flexíveis com respeito à masculinidade ou à feminilidade. Mas o homem continua, e mais em certas culturas, e culturas regionais também, especificamente, parece que tem que cumprir um papel, não é? De dominância, de provedor, de dar o primeiro passo, de abordar, etc, etc. E isso causa emoções. E já começando, especificamente, antes de entrar no tema da sexualidade masculina ou da sexualidade do homem, falamos do chão desse piso, fundamento que são as emoções. Certo. É importante, Horácio, expressar as emoções, porque nós ouvimos assim de modo geral, e
cultural que você não pode manifestar que você está sentindo amor, que você está sentindo é, uma emoção. Então, tendencialmente, né? Não sei se esse é um formato mais geracional ou não, quando reprimimos a manifestação das emoções, fica meio complicado para quem segura, né? Talvez transpareça Olha, assim mesmo ou não. é, vocês estão vendo que eu tenho certa idade e parece que o tempo não passou, não é? Porque eu me lembro que um slogan, chamemos assim, social era Homem não chora. E, e, portanto, não poderia expressar as emoções de alguma maneira, tinha que estar sempre forte, firme. Que as emoções? As emoções refletem nosso mundo interno, não é? E também, ao refletir nosso mundo interno, como o mundo exterior é um espelho de nosso interior, também vai refletindo nossa relação com o mundo exterior. E isso é importante. E eu vou trazer, para quem não sabe, a professora Eliana e eu nós fizemos um mestrado, como ela já adiantou, na área de filosofia, então eu vou recorrer aos nossos amigos filósofos gregos, não é? E o mesmo Sócrates trazia uma máxima que estava no portão de entrada de Delfos, na cidade de Delfos, que dizia: conhece a ti mesmo. E que significa isso, conhece a ti mesmo? E apesar de que isso faz 2.600, 2.500 anos que foi falado, dito isso e trabalhado isso e vem sendo trabalhado. É um convite à introspecção, a se conhecer, a entrar dentro de si. É tão difícil. Ou seja, na área da comunicação, Eliana, parece difícil se comunicar com o outro. Mas eu particularmente acho, e tem bibliografia em cima disso, que é muito mais difícil se comunicar autêntica e genuinamente consigo mesmo. Correto. Então, como fazemos para nos reconhecer e para depois expressar nossas emoções, sentimentos e pensamentos? Então, aí acho que é interessante diferenciar, embora estão intrinsecamente ligados, pensamentos, emoções e sentimentos. Emoção é algo que te vem por um estímulo exterior, é imediato. Né? Inclusive tem expressões orgânicas, suor, fica vermelho, tenso, etc. Uma emoção é imediata. E aí nós temos que fazer com essa emoção? Vem o pensamento nos ajuda a raciocinar em cima dessa emoção, a processar essa emoção. E uma vez que está raciocinada essa emoção e processada, se passa ao sentimento, que é algo mais duradouro e que é uma avaliação e uma interpretação dessas emoções. Então está tudo intimamente ligado. Então talvez nesta bate-papo, nesta conversa, a gente converse indistintamente, embora eu vou deixar claro quando é emoção, quando é sentimento é mais pensamento, mas é impossível diferenciar um do outro. Não é? O que são as emoções por que é importante? Porque quando a gente não reconhece nessa introspecção nossas emoções ou nossos sentimentos, nossos pensamentos não, nossos sentimentos e emoções, vem uma emoção por algo, por um estímulo de fora. E isto que estou falando, embora a gente vá conduzir para especificamente o homem, serve tanto para homem como para mulher, como para qualquer outra expressão de gênero, não é? Se a gente não reconhece bem, não identifica bem nossas emoções, nós podemos ter alguns equívocos nas relações com outras pessoas e algumas atitudes descontroladas. Eu fico assim um pouco na dúvida quando a gente fala de controlar nossas emoções, porque senão parece que nos colocam uma mordaça, algo assim. Controlar está no sentido de gerenciar, administrar, gerar das emoções, não é certo? Embora já estou dizendo para nossas pessoas que nos assistem, quando se fala em controlar, não é colocar um cabresto nas emoções, não, é saber racionalmente, inteligentemente e sabiamente como eu vou gerenciar e administrar essas emoções que eu estou sentindo. Então, sim, por favor. Então, assim,
tu dirias que seria importante, saudável, é, manifestar um pouquinho, pelo menos, ou progressivamente, talvez para aquela pessoa que tenha mais dificuldade de expressar um sentimento, que acredito que já estamos avançando um pouquinho das emoções, né? Como, como tu dirias para hoje aquele pai, aquele homem que quer soltar uma lágrima por conta da sua emoção, do seu sentimento? Como ele poderia receber ele e não ter medo de expressar o que sente? Talvez não precise usar palavras bonitas, mas talvez uma palavra, um toque, um abraço, um, um eco, que ele não tenha medo de expressar esse eco. Terias alguma dica para... Profesora Eliana, você me conhece porque nós trabalhamos juntos na universidade e estudamos juntos algumas matérias, algumas áreas. Eu sou bastante curto e direto. Se quer chorar, chore, não é? Mas, claro, tem a trava de que o outro pensa. Porque aí vem o que é a autovalidação. Ou seja, a gente sempre pensa, normalmente, o que o outro vai pensar de mim? E aí a gente se segura. Então, o que eu diria para o homem assim? Conhecer, sentir emoções assim. Expressar uma emoção. Primeiro tem que reconhecer qual é a emoção que está sentindo e por que está sentindo essa emoção. E também entra a área da comunicação, ou seja, se eu estou em relacionamento com uma pessoa, e aqui quando falo parceiro ou parceira, não interessa se é homem ou mulher, é o gosto que tenha e o prazer que tenha pela atração que tenha esse homem. Ou seja, com um filho também, com uma filha, com um amigo, com um vizinho, com um irmão, com um parente. Primeiro, antes, como a gente falou que temos emoções, que é uma reação diante de um estímulo exterior, o que eu estou sentindo diante desse estímulo que meu filho, minha mulher, meu parceiro, meu vizinho, meu irmão, me disse tal coisa, fez tal atitude, como que eu estou sentindo? O que estou sentindo? É raiva? É tristeza? É vontade de reagir de uma forma imediata? Inclusive, pensar antes de reagir é saudável, não é? Porque pode produzir ruídos na comunicação e nas relações. E antes, como tu me perguntaste, como que o homem poderia expressar isso e se manifestar? Primeiro, se autoconhecer, ou seja, uma palavra mágica é autoconhecimento, não é? Ou seja, primeiro se autoconhecer, para saber como que eu funciono e a partir de aí como fazer gestão do que eu sinto e de alguma maneira não sendo de uma maneira radical, não me interessa o que outro pensa, mas qualquer atitude que eu tome na minha vida, eu ou qualquer um, sempre que não me prejudique a mim, na minha saúde, na minha vida, etc., e não prejudique os terceiros, está valendo. Então, tem que pensar de que se eu vou expressar para uma pessoa, para ti neste caso, eu gosto muito de ti, ou eu tenho raiva de ti, bom, outra coisa também é pensar o contexto, como vou dizer isso e em que lugar. Perfeito. Como expressar minhas emoções. É o momento certo, é o lugar certo, mas não é se amordaçar. Senão, buscar, ou seja, a vida sempre nos vai apresentar o momento certo para nos colocar as coisas. O momento e o lugar certo. Não tenho essa pressa para dizer agora. Não posso dizer agora porque estou em um lugar que não é o correto, num momento que não é o correto, em uma situação emocional que pode ocasionar, aumentar essa situação que provocou as emoções. Esperar outro momento, ou buscar, ou promover. Eu sempre digo a palavra paciente eu não gosto. As pessoas que trabalham comigo, que fazem psicoterapia comigo, eu não gosto da palavra paciente porque parece que a pessoa está doente, mas as pessoas que trabalham comigo, é um termo médico isso, que provoquem situações,
convide para un jantar, convide para sair un domingo a tomar sol, vamos a tomar un vinho, vamos ¿qué que tú gostas? Vinho, gosta de un bom bolo, gosta de ir ao cinema. E no momento propício que a gente prepara, porque a vida é um palco, não é? Então a gente tem que preparar a cena. O sea, nós dois aqui nos encontramos. Quanto tempo faz que eu estou me preparando para estar aqui com esta roupa, essa maneira, sorridente, tu nesse ambiente, com essa roupa, com esse penteado, com todo esse maquiagem, a gente se prepara para agir na vida. Também se deve preparar para comunicar as emoções no momento certo, no lugar certo e de maneira certa, não é? Ok. Que maravilhoso, Horácio, poder ter essa oportunidade. São muitos conhecimentos, né? Mas aproveitando ainda a imagem do homem não chora, existe o arquétipo que também isso repercuta na sexualidade. Então, demonstrar alguma emoção afetiva, talvez não, mas culturalmente a masculinidade, a virilidade, essa força. Então, tu dirias que também as emoções bem administradas, bem acolhidas e cuidadas, elas repercutiriam também na sexualidade desse ser masculino? Claro. O Van Gogh, né, ele já dizia que não podemos esquecer que as emoções são os capitães do barco da nossa vida. E ele acrescenta, e nós obedecemos-lhes sem nos dar conta. Então, a base de todos nossos comportamentos, de nossos caminhos, de nossas trilhas, de nossas jornadas, são as emoções. Por isso que eu trago através do teu convite, as emoções como base de toda essa situação que nós vamos tratar hoje a respeito da sexualidade do homem, não é? Porque são as emoções que nos dirigem. Embora a gente não se dê conta, muita gente nega essas emoções, né? Mas lá no fundo, como disse o próprio Van Gogh, a gente obedece sem se dar conta, que na minha área se chama o inconsciente, não? Inconscientemente obedece sem se dar conta. E o que acontece? Como impacta isso na sexualidade do homem? Pode ter impacto positivo ou impacto negativo. Por exemplo, o impacto negativo tem o estresse, a ansiedade, a depressão, que traz emoções que depois eu vou pegar uma colinha aqui. O que acontece quando eu estou estressado? Uma emoção que me de estresse. Que pode ser crônico ou momentâneo. Baixa os níveis de cortisol. Agora vamos, por quê? Porque a sexualidade no homem, na mulher, em qualquer ser humano, é um complexo biopsicossocial. Isso é que a Organização Mundial da Saúde coloca como uma abordagem biopsicossocial. Depois, agora, faz uns 15 anos por aí, acrescentou a âmbito espiritual. Mas vamos focar no biopsicossocial. O que significa biopsicossocial? Bio a vida, na sexualidade pode ser doenças, pode ser questões hormonais, questões de formação de corpo, etc, etc, etc. O psico é como minha psique lida com essa situação sexual adversa ou favorável, que aí vem as emoções positivas e negativas. E social é onde que eu fico, como iniciaste muito bem a tarde de hoje, o dia de hoje, como esse homem está condicionado a se comportar de determinada maneira pela sociedade, pela família, pelos amigos, o dia a dia do homem. Então, se eu estou estressado, se eu estou especificamente o homem, serve para a mulher também, mas vamos falar do homem. Se o homem está estressado, baixa os níveis de cortisol, e aumenta o nível de cortisol e baixa os outros níveis de testosterona, porque sabe que é uma interrelação muito íntima nos hormônios. Quando um sobe, outro desce. E então, quando sobe meu cortisol, que é o hormônio do estresse, baixa a testosterona. E aí vou perder o interesse sexual, até a performance sexual, né? A forma que eu vou lidar sexualmente com meu parceiro, minha parceira, ou quem fosse, ou comigo mesmo. Sexualidade é muito ampla, né? E isso é uma.
resumindo, também podem ocasionar ansiedade, né? Que aí está, estou ansioso por situações de relacionamento, de trabalho, econômicas, vários aspectos que me deixam, que fico ansioso. Eu cometi um ato falho. Ato falho, para quem não está escutando, é aquilo que a gente fala sem querer falar. Eu não ia dizer, eu ia dizer outra coisa e me saiu quando me deixa estressado. E já também aproveitando o ensejo, ninguém me deixa nada. Ou seja, quando alguém me diz, minha mulher me deixa estressado, meu filho me deixa nervoso, meus vizinhos me fazem isto. Não, a gente se muda. Por quê? Porque se eu digo que minha mulher ou meu marido me deixa nervoso, meus vizinhos me deixam estressado, meus filhos me deixam alterado, estou dando poder para o outro sobre mim. Incorreto. Para quando eu digo, eu fico estressado com minha mulher ou com meu marido, eu fico nervoso com meus vizinhos, eu fico alterado com o comportamento de meus filhos, o poder está em mim de me sentir ou não me sentir assim. Então, aí, eu tenho o poder de manejar minhas emoções, e não que o outro me deixe. Correto. E isso mesmo que não seja talvez o foco do trabalho de hoje, mas está dentro desse pacote, ou seja, voltar a ter o poder, que agora se usa essa palavra, o sea, apropriar-se, empoderar, de que eu sou dono de minha forma de reagir na frente do outro. Correto. Uhum. E para isso é importante essa atenção que se tem em relação ao que sentimos. É não apenas sentir instintivamente, mas talvez se auto-observar em momentos, procurar se auto-observar, para que se eu me pegue em uma tensão, em algo assim, eu posso também fazer escolhas. O quanto, o porquê, se vou me deixar levar pelo estresse, né? E até mesmo uma sensação boa, porque não, né? Naquele momento amoroso, afetivo, de receber uma expressão afetiva, eu também posso me deixar levar por aquela sensação boa, aquela emoção positiva, e correto? Porque né? Nem tudo são espinhos, nós temos também que nos familiarizarmos com o afeto positivo, com o amor, né? O que também é difícil muitas vezes de nos permitirmos receber esse amor. Quando eu vou me permitir mudar o verbo que utilizaste, que dizer, eu posso ficar feliz, estar bem com essa emoção. Eu devo ficar feliz com a... porque posso ser uma pessoa. Não, se a situação é boa, se a interrelação é boa, se o momento é bom, ou a pessoa com quem estou me relacionando é bom, ou a circunstância é boa, eu devo ficar feliz. É uma obrigação para comigo mesmo, com meu equilíbrio mental, com minha saúde psíquica e minha saúde orgânica. Então, não temos que buscar a felicidade. E quando disseste assim, eu devo pensar isso, aquilo, devo raciocinar sobre tal coisa que me acontece, eu sou um pouco direto, Eliana, tu me conheces. A cabeça não é somente para se pentear bonitinho, se pintar o cabelo, ou se ficar com certas coisas. A cabeça é para pensar, para raciocinar, não é? Então, quando algo está vindo de mim, eu não posso me deixar como uma folha de outono. O que acontece com uma folha de outono? Cai da árvore e o vento leva o leo. Okay. Agora, eu não sou uma folha seca do outono. Sou uma pessoa que eu posso direcionar meus destinos, meus objetivos. E aproveitando, já vou responder o que tu me disseste antes, aproveitando isso também, sabe que mania de professor vai ampliando vai abrindo o leque para as pessoas, também para autoconhecimento, já que o autoconhecimento faz parte da sexualidade, da masculinidade, da feminilidade, da felicidade, da realização, diferenciar que metas, objetivos e aonde eu quero chegar, né? Então, assim, as metas são aonde eu quero chegar, qual é o meu propósito de vida, que esse seria o último, o meu sentido de vida. Então, eu coloco assim mais ou menos a imagem, eu trabalho muito com imagens.
Suponha que o meu propósito de vida, uma vez que eu descobri qual é o meu propósito, e isso é importante, descobrir qual é o propósito da minha vida. Para que eu estou aqui? Qual é o meu sentido da minha vida? Não é o que eu vou fazer amanhã, daqui a um mês, que vou estudar, se vou ter dinheiro, se vou ter um carro, se vou ter morar nos Estados Unidos. Não, não. Para que eu estou na vida? Para que eu vou viver? Que esse é o propósito. Então, meu propósito está no primeiro andar, suponha. Lá bem guardadinho, pode ser um altar muito bonito, lindo, que eu construí para ele, ou dentro de um baú, bem fechadinho, bonitinho. Está no primeiro andar. Mas para chegar ao meu propósito, eu devo subir degrau por degrau, que essas são as metas. Certo. Cada degrau é uma meta. E meu objetivo é chegar ao primeiro andar. Então, eu vou percorrendo minha jornada de metas, chego no meu objetivo final, porque tenho que chegar no primeiro andar, porque lá está meu propósito, e depois vou ver. E é importante que cada tanto a gente abra esse baú, onde está meu propósito, e se lembre para que estamos vivos, qual é o sentido da vida. Voltando a que tu disseste, a pessoa tem que estar, quando está feliz, e quando está em uma situação feliz, tem que entrar em sintonia com essa situação feliz. Então, retomando o que havia dito do estresse, ansiedade, depressão, etc., etc., que era, havia te contado sobre ansiedade, sobre estresse e aí sobre a depressão. A depressão, que hoje é tão comum, né, no dia a dia, faz que a gente perde interesse para as coisas boas da vida, geral, que tem a ver com o que tu disseste, da busca da felicidade, não é? Traduzindo. E também entra nisso conjuntamente a capacidade de sentir prazer, e a sexualidade é um prazer. São os impactos negativos que pode ser. E quais são os impactos positivos das emoções na sexualidade do homem? Professor Horácio, então, vamos marcar um novo encontro, porque o tempo se esgota. Vamos marcar o número 2 do nosso encontro, porque o tempo se esgota. Ótimo. Então, vamos marcar o segundo encontro, e eu gostaria que tu deixasse, então, uma mensagem para todos os pais, que no próximo domingo é o Dia dos Pais, e muito obrigada por ter aceito esse convite, e um pouquinho das tuas palavras já remete a uma reflexão bastante ampla, né? Então, em virtude do tempo, vamos encerrando e aproveitando as tuas dicas, então. Minha mensagem no Dia dos Pais não é especificamente para os homens, porque temos mulheres pais, tem várias maneiras de ser pais, pode ser, por exemplo, eu me sinto, salvando para minhas colegas e meus psicólogos que dizem que cuidado com a transferência e contra-transferência, eu não me comporto como pai de meus pacientes, mas eu tenho um cuidado de pai para com as pessoas que vêm a me procurar. Então, para o Dia do Pai, tem essa consciência da responsabilidade que temos em cima do outro, e assumir essa consciência de que nós estamos criando, não somente, agora especificamente para um pai que tem filhos, não somente estamos criando um filho ou uma filha, nós estamos criando um futuro cidadão, um futuro pai, um futuro filho, um futuro profissional. Então, como que eu vou, a palavra educar, não, formar, construir esse ser humano com amor, com as emoções, tem consciência das emoções e como vou lidar com essas emoções, e as emoções que eu crio no meu filho, na minha filha. Então, como é uma frase feita, feliz Dia dos Pais, mas feliz Dia do Pai consciente. E para os filhos que valorizem esse pai que tem e olhem para esse pai com amor, com carinho, e não como homem que tem que estar aí como uma coluna firme. Ele também tem coração e tem suas fraquezas e suas debilidades e suas vulnerabilidades. Então, feliz Dia dos Pais. Muito obrigada, Horácio, por ter aceito esse convite, e um feliz Dia dos Pais a todos, cheios de emoções, conscientes, cheios de emoções que vêm do coração. Boa tarde, muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Obrigada. Até.